Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor Jesus. E hoje nossa leitura será nos capítulos 3, 4 e 5 de Esté e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 42. Vamos iniciar nossa leitura. Capítulo 3 de Esté. Amã faz planos para acabar com os judeus. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Aleluia. Amã era filho de Amedarta e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava e nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez plano para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Amã ordenou que tirasse a sorte, chamava isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do mês, do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está se espalhando o povo que segue leis diferentes da lei dos outros povos. O pior, rei, é que eles não obedecem às suas ordens e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. Eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou seu anel sinepte, que servia para carimbar as suas ordens, e deu a Amã, filho de Amedarta e descendente de Agag, o inimigo dos judeus, e o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No ano 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse trazida para todas as línguas faladas no reino, que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores da província e ao chefe dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com seu anel sinete e levada por mensageiro a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 300 do mês, 12º mês, o mês de Adar, que os moços e os velhos e as mulheres e as crianças, e a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. Em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para receber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Capítulo 4. Mordecai pede ajuda a Esté. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a sua roupa em sinal de tristeza
Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram-se roupas feitas de pano grosseiro e deitaram sobre cinza. Esté ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Artaque, um dos eunucos do palácio que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Artaque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei, como pagamento pela destruição de todos os judeus. Aleluia. Mordecai entregou a Artaque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Artaque que levasse a cópia a Esté e explicasse tudo direito, e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Artaque fez o que Mordecai tinha pedido. E Esté mandou Artaque entregar a seguinte resposta a Mordecai: é do conhecimento de todo, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que eu tenha recebido ordem para falar isso. A lei está em entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estendeu o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Esté, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pensa que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada, numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esté enviou a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não coma e nem beba nada, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas empregadas também juraremos. Jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esté havia mandado. Capítulo 5. Esté convida o rei e Amã para um banquete. No terceiro dia de jejum, Esté se vestiu com suas roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ela estava lá dentro, sentada no trono que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esté esperando lá fora do pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cedro de ouro. E Esté entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cedro. O rei perguntou: o que está acontecendo, minha Esté? Rainha Esté, o que você deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esté respondeu: se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para o banquete que eu estou preparando hoje para o Senhor.
Aí o rei ordenou: diga a Amã que venha depressa para que nos aceitemos o convite de Esté. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esté havia preparado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esté: qual é o seu pedido? Peço o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esté respondeu: é o seguinte: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o senhor Amã para o outro banquete que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero. O plano de Amã contra Mordecai. Amã subiu do banquete alegre e feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai. Ali ele ficou furioso porque Mordecai não se curvou diante dele e nem fez qualquer outro sinal ao seu respeito. Mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua mulher, também viesse. Amã começou a falar de sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e como agora os outros ministros e funcionários, acima, aleluia, e como tinha recebido, perdão, igreja, e como tinha recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. E continuou: além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esté convidou para acompanhar o rei no banquete que ela preparou para ele. Ela também me pediu que fosse com ele ao outro banquete amanhã, mas tudo isso não me vale nada enquanto continuar vendo Mordecai, aquele judeu sentado na entrada do palácio. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte questão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 3, 4 e 5, aleluia, de Esté. Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 22, aleluia, glória a Deus. 5, do versículo 22 ao versículo 42. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disse: nós vamos até lá e encontramos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos até lá e encontramos o conselho que estava reunido e disse: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada, os guardas vigiando os portões, mas quando abrimos não achamos ninguém lá dentro. Quando o chefe dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: escute, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os mataram, porque tinha medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender
e receber perdão dos seus pecados. Nós somos testemunha de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todo. Ele mandou que levasse os apóstolos para fora e os deixasse ali um pouco. Então disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teuas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas o Galileu, na época do recenseamento. Ele também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não faça nada contra estes homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, eles desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estaria lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chegaram os apóstolos e os chicotearam e ainda mandaram que nunca mais falasse nada a respeito de Jesus. Depois soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em nome de Jesus.